Olá, povo querido, povo abençoado. Vamos mais uma vez falar um pouquinho da palavra do nosso Pai. Deus e a sua palavra são um. Isso é lindo e precisamos conhecer a fundo. Então, queridos, se vocês acham esse assunto interessante, vocês sabem de pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre isso, faça isso em favor dessas pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que eles possam ser alcançados por essa palavra. Compartilhe, comente para que a palavra de Deus se propague a cada dia e que muitas vidas sejam abençoadas. Deus abençoe. Queridos, a palavra do nosso Deus é maravilhosa, ela tem grandes bênçãos para as nossas vidas, sempre a palavra de Deus tem a oferecer àqueles que buscam conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus, queridos, é maravilhosa e ela está sempre nos orientando, ela está sempre manifestando a vontade de Deus em nossas vidas. E nós precisamos nos aproximar, nós precisamos conhecer a fundo a vontade de Deus e a sua palavra. E a cada dia, queridos, que nós nos aproximamos desta palavra maravilhosa, nós adquirimos conhecimento, entendimento, praticamos a palavra e isso são coisas que vão fazer que a gente avance no conhecimento, que a gente prospere na intimidade com o nosso Deus e que isso vai sempre trazer às nossas vidas a vontade de Deus e o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Então, queridos, eu quero ver com vocês hoje um assunto muito importante em relação à nossa atitude, à nossa atividade, o nosso desenvolvimento, segundo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra como orientação para nós. Então, vamos ver um pouquinho disso, vamos avançar e tirando as dúvidas que podem surgir, tá bom? Então, vamos lá. Abram a sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Vamos lá. Isaías, no capítulo 42, no versículo 5. Isaías, capítulo 42, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e guardarei, e farei de você medidor da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Ele predisse isso antes. Ele avisou, o Senhor não faz nada sem o conhecimento dos seus servos, sem o conhecimento dos seus filhos, para que nós possamos caminhar em obediência e com a certeza de que tudo se cumpre, que todas as promessas se cumprirão nas nossas vidas. Isso é lindo, queridos. Então, isso daí é uma coisa que foi predito bem antes, muito antes, na aliança antiga. E isso, queridos, vem se cumprindo. Naquela época se cumpriu e hoje se cumpre em nossas vidas. Isso são coisas que anteviam a vinda do Senhor, que anteviam o que ia acontecer com o povo. E isso é lindo, é maravilhoso. Então,
Vamos também ver Isaías 11, capítulo 11. Isaías 11, para que a gente fundamente aquilo que a gente está vendo. Capítulo 11, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Queridos, olha que coisa linda. Prevendo como seria o ministério do Senhor, como ele agiria diante da obediência que ele tinha a Deus. Isso é uma coisa linda da gente observar, queridos, porque Jesus, nós não podemos nos esquecer, Jesus era Deus. Ele desceu aqui nessa terra em forma humana, mas ele era Deus, ele veio em benefício da humanidade, ele veio em meu benefício e em seu benefício. Isso é lindo que a gente precisa não esquecer, nós precisamos a cada dia nos recordar disso para que a gente entenda o desenvolver da vontade de Deus, da palavra de Deus em nossas vidas. Isso é muito lindo, queridos, é maravilhoso. Então, a gente precisa conseguir avançar nesse conhecimento, nesse entendimento, para que a gente possa entender de forma concreta, sem dúvida nenhuma, como nós devemos praticar a nossa fé mediante a orientação do Espírito Santo. Sabendo, queridos, que quando nós caminhamos em obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus, os resultados que nós precisamos, que nós queremos, vão ser alcançados sem sombra de dúvida. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, queridos, estavam prevendo os profetas da antiga aliança, os servos do Senhor estavam prevendo a vinda do Messias, prevendo a vida daquele que ia livrar o povo da mazela que se encontrava, do monturo, que ia livrar o povo de uma vida desregrada, de uma vida longe da soberania de Deus, da vontade de Deus. E Deus amava tanto a esse povo, apesar de tudo que o povo fazia, que ele providenciou esse resgate, ele providenciou essa ajuda para o povo, porque o povo estava perdido e não tinha mais como voltar atrás. Então, nós sabemos o que aconteceu, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o Espírito Santo em ação, alcançando isso, e o Senhor Jesus veio para a terra para fazer a obra, cumprir o seu ministério que ele havia acordado com o Pai e com o Espírito Santo. Lindo, maravilhoso, mas nós precisamos entender isso a fundo, queridos. Nós precisamos conhecer isso e ter no nosso coração essa certeza desse fato maravilhoso para que a gente não se aparte disso na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na Terra. Isso é lindo. Então, era a previsão para a vida do Messias, para a vinda do Messias, para o ministério do Messias. E Isaías também profetizou. Vamos abrir lá, queridos, em Isaías, no capítulo 61. Vamos lá. Isaías 61. A palavra maravilhosa de Deus diz assim. Isaías 61. Era a predição, queridos, esse capítulo das boas novas do Evangelho. Você sabe que boas novas, né? Que o Evangelho são boas novas. Evangelho significa boas novas. Boas novas do quê? De salvação, de cura, de libertação, de renovação, de transformação, de mudança. Isso estava previsto, isso foi predito pelos profetas. Então, queridos, o que está escrito aqui em Isaías 61, olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que coisa mais linda, que maravilha, queridos. Isso estava escrito, isso era certo que aconteceria. Isso foi falado antes. Isaías, ele viveu muito antes da vinda do Senhor e ele previu essa vinda, ele anunciou essa vinda, ele compartilhou essa coisa maravilhosa que seria a vinda de Jesus para o meio do povo. Então, queridos, isso estava escrito. Isso, assim como nós conhecemos hoje, o povo da antiguidade também conhecia, também ouvia falar, também sabia que o Messias estaria chegando. Muitos não entendiam, claro, muitos não entendiam. Hoje, muitas pessoas, apesar de nós conhecermos a Bíblia, termos a Bíblia, ouvirmos mensagens, já sabemos tudo o que aconteceu, o ministério do Senhor do começo ao fim, mas muitas pessoas hoje ainda não acreditam nisso. Mas vamos ver, queridos, o que está escrito em Lucas 4. Eu quero basear bem o que eu estou falando, queridos, por isso eu separei bastante versículos aqui para que a gente acompanhe e que fique o nosso entendimento bem esclarecido, bem sem dúvida nenhuma. Vamos lá, capítulo Lucas 4, capítulo 17, diz assim a palavra do nosso mestre. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus recomeçou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Olha só, queridos, o cumprimento da escritura. Jesus levantou-se, leu o livro e anunciou: hoje se cumpriu. Sou eu. Eu sou a pessoa que vocês estavam esperando. Eu sou a pessoa que vai resolver os problemas da humanidade. Eu sou a pessoa que Deus enviou para que a humanidade se livrasse de toda sequela, de toda maldição, de todo mal que veio através da rebeldia, da rebelião de Satanás. Então, queridos, nós precisamos entender isso, nós precisamos saber disso, que o Senhor Jesus, seguindo o propósito de Deus, veio em nosso benefício, para que a gente tenha uma vida abundante. Por que isso é importante? É importante, queridos, porque hoje nós vemos pessoas que não conhecem as Escrituras. Elas ouvem falar de Jesus, elas dizem que têm fé, que conhecem a Deus, mas, queridos, não praticam a palavra, não tem fundamento, não tem aquilo que é preciso ter: comunhão, entendimento, conhecimento, para que a vida de fé, a vida cristã possa ser desenvolvida
na presença de Deus. Isso, queridos, a gente vê muito. Não só eu tenho certeza que você conhece, quiçá não seja você que esteja vivendo uma vida com uma Bíblia e sem praticar essa palavra. Porque, queridos, se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós não alcançaremos as bênçãos. Por mais que a gente diga que está vivendo a palavra de Deus, se nós não praticarmos, se nós não entendermos, se não fizermos de acordo com aquilo que está escrito, nós não vamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós desde a fundação dos tempos. Isso é muito triste, queridos. Então, o Senhor havia sido predito a sua vinda, ele veio, ele começou o seu ministério na terra, ele aprendeu o que ele precisava aprender, Jesus precisou aprender, Jesus precisou caminhar, Jesus precisou fazer e esperar. E hoje nós temos cristãos, queridos, nós temos crentes dentro das igrejas que, por terem uma Bíblia e terem aceitado Jesus, acham que já estão com tudo, acham que não precisam de mais nada, não querem mais ir a culto, não querem ler Bíblia, não querem ouvir, estudar nada, frequentar um curso, não querem nada. Acham que sabem tudo, sendo que o próprio Senhor Jesus examinava as Escrituras, conhecia as Escrituras. Queridos, nós não podemos esquecer que Ele era a Escritura. Ele é a palavra de Deus. Ele veio e se tornou carne através do seu nascimento virginal. Mas era a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que riqueza! Que lindo, queridos! Como é maravilhoso! Como isso me encanta, me anima, como isso me deixa feliz. Porque foi o amor de Deus que fez isso para nós. Isso é lindo, queridos, muito bom, muito lindo. Então, o Senhor Jesus começou, a gente conhece tudo aquilo que aconteceu, João Batista veio antes, preparando o caminho, aconteceu tudo, Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, o céu se abriu, Deus falou que ele era o Filho amado. A gente conhece isso, queridos. E a gente não vai se aprofundar nisso porque senão fica muito extenso, né? Mas é uma coisa linda esse entendimento e essa parte da nossa vida, porque tudo, queridos, é para construir o nosso conhecimento, para nós sabermos em quem temos crido e por que devemos crer. Entendeu? Isso é lindo, é maravilhoso. Mas, depois de tudo isso, queridos, nós sabemos que Jesus foi levado ao deserto pelo diabo. Desculpa, pelo Espírito. Gente, misericórdia. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para se encontrar. Ele se encontrou no deserto com o capeta, com Satanás, com aquele imundo que havia se rebelado. Então, queridos, Jesus ficou no deserto, passou tudo ali, não se prostrou diante do maligno, ele ficou firme, sabendo que ele era o Filho amado, em quem Deus tinha prazer, e lembrando-se sempre do que veio fazer nesta terra. Ele não arredou pé, queridos. E ele passou aquele tempo no deserto se preparando para o ministério que ele ia desenvolver aqui na terra em nosso favor. E o que aconteceu? Depois disso, depois que ele passou lá pelo deserto, que ele foi tentado pelo maligno, ele, queridos, depois de toda a tentação que ele sofreu, ele se manteve firme, ele se posicionou, ele assumiu. Ele falou, não, eu vim para isso, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vim para salvar a humanidade. E ele se posicionou, ele assumiu o seu chamado, ele assumiu o seu ministério, ele assumiu aquilo que ele tinha que fazer aqui na terra. Isso é maravilhoso, queridos. Nós sabemos que o ministério do Senhor foi bem assim,
3 anos, né? 3 anos e meio de ministério. O que ele realizou foi tremendo, foi demais, mas poderia ter ficado, né? O achismo meu à parte. A gente gostaria que o Senhor Jesus tivesse ficado muito mais tempo, né? Mas Deus sabe de tudo, Ele sabe de tudo, e o que Ele veio fazer foi cumprido. Ele não, eu estou falando assim, mas é lógico que quem sabia o tempo era Deus e era Jesus, né? E infelizmente a gente hoje, graças a Deus, nós temos a palavra e o Espírito Santo. Mas muitas pessoas não conhecem isso, não sabem disso. E isso é muito triste. Jesus, então, se posicionou e ele já caminhava diante da vontade do Pai, fazendo aquilo que o Pai esperava que ele fizesse, e ele iniciou o seu ministério. Um ministério lindo que nós já conhecemos, já sabemos, mas nós vamos ver alguns detalhes, algumas observações.